Fala, meus queridos, muito boa noite. Professor André aqui retornando aqui novamente, né? Estava falando aqui na aula anterior sobre funções afins, lineares e constantes, né? Dei muitas dicas, bizus aí para vocês. Como é que a gente resolve esse tipo de questão? Principalmente a gente analisando gráficos, né? Porque o nosso Enem, ele gosta muito de cobrar questões com gráficos. Então, quando a gente vai começar a falar assim, vou falar sobre função, vou falar de função afim. Então, o aluno tem que saber o formato da função, o aluno tem que saber o quê? Como é que se comporta o gráfico da função afim. Quando a gente for falar de função quadrática, o aluno tem que saber como é que é o formato da função quadrática, tem que saber como é que se comporta o gráfico da função quadrática. E isso vale para todas as outras funções. Ele tem que saber a lei de formação dela e o estilo do gráfico. Porque, gente, tanto em matemática... você já falou isso aí várias vezes, para vocês verem da importância que é a gente analisar os tipos de funções e os gráficos que compõem elas. Porque tanto em matemática, física, como em química, essa parte aqui de analisando gráficos das funções, ela é muito importante. Beleza? Bora lá. Nós temos aqui umas questões clássicas, né, envolvendo essa parte aí de funções, que é muitas questões com táxi, como vocês podem observar. Eu tenho táxi, tem aquela bandeirada, que é aquele valorzinho fixo, tem aquela quilometragem, gasta quanto a cada quilômetro rodado. Então, questões envolvendo esses motoristas de aplicativo, esses taxistas, a maioria delas é uma função afim, é uma função do primeiro grau. Professor, e qual outra situação que a gente pode também falar que é uma função? Nós também temos aqui, uma bem simples aqui. A quantidade de litros que a gente bota no carro e a quilometragem. Logicamente, quanto mais litro botar no carro, mais quilômetro tu vai rodar. 1 litro tá o quê? 5,70. Se eu botar 10 litros, eu vou rodar quanto? Então, realmente podemos afirmar que é um tipo de função do primeiro grau. Bora lá, primeira questão. O preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, denominada bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 4,50 e cada quilômetro rodado, ele custa 80 centavos. Responda. Letra A. Considerando o f de x, o valor da corrida, e x, a distância percorrida, qual a expressão que representa o valor da corrida fx em função da distância percorrida x? Letra B. Quantos reais um passageiro pagaria por uma corrida de 12 quilômetros? Letra C. Qual a distância percorrida em uma corrida que custou R$ 16,50? Então, gente, primeiro passo, logicamente, nós iremos montar a nossa função, que é a perguntinha da letra A. Aí fica assim na letra A. Nós vimos aqui na aula anterior que toda função do primeiro grau, ela tem esse formato. É o f de x. F de x é igual
AX mais B. Beleza? Onde esse Bzinho é quem? É o valorzinho fixo. Analisando lá no gráfico, quem é? É aquele valor que corta o eixo Y. Beleza? Então, qual é o valorzinho fixo? É a bandeirada aqui lá no do táxi. E ele disse que é quanto? Custa R$ 4,50. Então a gente já sabe que esse é o valorzinho fixo, que é o B. E ele paga 80 centavos por cada quilômetro rodado. Então bora montar a nossa função. F de x é igual a 0,80x mais 4,50. Beleza? Aqui nós montamos a nossa lei de formação, a nossa função do primeiro grau. Beleza? Bora aqui para a letra B. Quantos reais um passageiro ele pagaria por uma corrida de 12 quilômetros? Gente, 12 quilômetros é o quê? É o nosso xzinho lá. Nós montamos a função. Qual foi ela? F de x é igual a 0,80x mais 4,50. Beleza? Então, pessoal, esse 12 vai ser quem? Gente, esse 12 é o valorzinho do x. Esse x é o quê? A quilometragem. Aí fica f de x é igual a 0,80 vezes 12 mais 4,50. Beleza? Quanto é que dá 0,80 vezes 12? 0,8 vezes 12 dá 9,60. Então fica f de x é igual a 9,60 mais 4,50. Fazendo aqui, ó, 4,50 mais 9,60. 0, 11 aqui vai 1. 9 mais 5 dá 14. Então, essa pessoa, esse passageiro, ele vai pagar R$14,10 se ele percorrer 12 quilômetros. Beleza? Bora aqui na letra C. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês aí tentarem responder aí a letra C.
Bora lá, né? Então, gente, aqui na letra C, ele quer saber agora qual a distância. Ele quer saber agora o valorzinho do x. Aí ele diz o quê, ó? Lembrando da nossa função, que é essa aqui, ó. F de x é igual a 0,80x mais 4,50. Beleza? Ah, professor, e esse 16,50, o que é? Gente, esse 16,50 é o valorzinho do f de x. Aí vai ficar como? 16,50 é igual 0,80x mais 4,50. Beleza? Bora passar esse 4,50 para cá. Fica 16,50 menos 4,50 é igual a 0,80x. Diminuindo 16,50 menos 4,50 dá 12. Fica 12 igual a 0,80x. Quem é que vai ser o valorzinho do x? É igual a 12 dividido por 0,80. Quanto é que dá aí? 12 dividido por 0,80. Dá 15. Então a pessoa percorreu aí, ó, 15 quilômetros. Beleza? A pessoa percorreu aí 15 quilômetros. Então, gente, ó, traduzindo, como vocês podem observar, nesse tipo de questão. Gente, a maioria das questões envolvendo esses motoristas de aplicativo, táxi e esses outros motoristas, envolve a função do primeiro grau. Por quê? Sempre vai te cobrar aqui um valorzinho fixo, né? Que é aquela bandeiradazinha lá, independente para onde você for, você rapar aquele valorzinho fixo lá. E um valorzinho, uma taxa de acordo com a sua quilometragem. Outra coisa, para quem trabalha no comércio, né? Quem é vendedor nato, ele entende muito de função também. Por quê? Porque ele trabalha com comissão. E os empresários, para poder estimular as vendas, para ele poder estimular os vendedores dele, os funcionários, o que é que a maioria dessas empresas faz? Eu vou fazer assim, ó, eu vou te dar um saláriozinho fixo, né? Mais uma comissão em cima das vendas. Como assim, professor? Tu vai ter teu salário fixo de R$ 1.200, mas vamos supor, 2% em cima das vendas. Aí o que é que ainda os empresários fazem mais ainda com aquele negócio de meta? Eu vejo muitos colegas nossos, colega meu que falam, eu não vou sair agora não, porque eu tenho que bater minha meta. Porque ainda fazem assim, ó, ele dá uma linha. Se tu vender de 10 mil a 20 mil, tu ganha 3% em cima daquilo ali. Se tu vender de 30 mil a 40 mil, é 4%. E por aí vai. Porque, se eu bater a meta, até 20 mil, eu vou ganhar aquela porcentagem. Se eu ultrapassar, eu vou ganhar, minha porcentagem vai aumentar. Então é por isso, quando a gente chega nessas lojas aí, tem vendedor que ele dá o gás mesmo, dá a vida para poder vender os produtos dele aí pra gente, porque tem todo uma cobrança, tem todo uma propaganda aí por trás, né? Vamos aqui para a próxima questão. Gente, essa próxima questão, como está envolvendo essa parte nova aí de esses taxistas, né? Os aplicativos. Vou dar aí 2 minutinhos para vocês aí na tela e eu quero a resposta correta.
Bora lá, né? Gente, o valor cobrado do cidadão pela corrida de táxi é formado por uma quantia inicial denominada bandeirada, mais uma taxa por quilômetro rodado. Em uma determinada cidade, a bandeirada é de R$ 2 e a taxa por quilômetro rodado é de R$ 1,20. Já na cidade vizinha, a bandeirada é de R$ 3 e a taxa por quilômetro rodado é de R$ 1,10. Então, gente, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, nós temos essas duas cidades. Vou chamar aqui de cidade A e nós vamos montar a lei de formação dessa cidade, que foi a primeira que ele colocou ali. Bandeirada 2 e 1,20 por quilômetro rodado, que fica 1,20x mais 2. Beleza? E na cidade B, vai ficar como 1,10x mais 3. Então, eu montei a lei de formação nas duas cidades. O que é que nós vamos fazer agora? O número de quilômetros rodados para que 2 passageiros, um em cada cidade, pague a mesma quantia pela viagem é. Então, gente, para saber como que vai pagar o mesmo valor, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos igualar essas duas funções, que fica 1,20x mais 2 é igual a 1,10x mais 3. Vamos isolar aqui as letrinhas. Fica 1,20x menos 1,10x é igual a 3 menos 2. Passando o 2 lá para o outro lado. Aqui vai ficar, ó, 0,10x é igual a 1, que é 3 menos 2. O x é igual a 1 dividido por 0,10. Beleza? 1 dividido por 0,10. Que dá quanto? Para gente tirar essa vírgula daí, vai ficar a mesma coisa aqui, ó, que 100 dividido por 10. Então, se ele percorrer 10 quilômetros, tanto faz ele percorrer na cidade A como na cidade B, eles vão gastar o quê? A mesma quantia, com certeza que é a letra C. Beleza? Então, gente, como vocês podem observar, várias questões. Outra coisa que o Enem também gosta muito de cobrar. Além de colocar essa contextualização com esses motoristas de aplicativos, ele gosta também de colocar muitas questões com operadoras de telefone. Ah, eu tenho uma operadora X que você paga 55 por mês e um adicional de R$ 2 por cada minuto. Tem a operadora A, a operadora B, a operadora C. Então é outro tipo de questão, a contextualização, mas a ideia, a montagem é a mesma. Outra coisa que também o Enem gosta de colocar é a contextualização. São esses estacionamentos. Porque ele fala assim, tu paga R$ 5 pela primeira hora e depois tu tem um adicional por R$ 2 a cada hora,
R$ 2 a cada meia hora. Então aí depende. Então também a gente pode trazer essa contextualização como uma forma de função do primeiro grau. Beleza? Agora, o que eu quero lembrar para vocês aqui, gente. Dois tópicos aqui muito importantes. Inclusive que eu falei para vocês. Quando a gente fala de função afim, quando a gente fala de função do primeiro grau, né? A nossa linda e maravilhosa função do primeiro grau. Primeiro, o que é que nós temos que saber? O gráfico, né? Nós sabemos que uma função do primeiro grau, o gráfico, ele é o quê, professor? O gráfico, ele é uma reta. Ele é uma reta. Beleza? Na hora que tu vê o gráfico e tu perceber, o gráfico é uma reta. Beleza, é uma função do primeiro grau. Porque assim, tem uma contextualização e coloca um gráfico lá e dá as alternativas. É uma função exponencial? É uma função logarítmica? É uma função do primeiro grau? Uma reta é uma função do primeiro grau. Beleza? E essa função, ela pode ser o quê? A função pode ser crescente, beleza? Ela pode ser crescente. Professor, ela vai ser crescente quando? Quando o nosso A, ele for o quê? Positivo. E como é que é o gráfico? Gente, o gráfico, ele se comporta desta maneira aqui, ó. Temos aqui a nossa função. E o gráfico, ele se comporta dessa maneira. Agora, ela pode também ser decrescente. Decrescente. E quem vai dizer isso aí, quem é? É o valorzinho do A, que é o nosso coeficiente angular. E quando o nosso A ele for menor do que 0, a função ela é decrescente. E como é que é o formato aqui do gráfico? Lembra que é o eixo X, né? E aqui é o eixo Y. Nós temos aqui o nosso gráfico, eixo X, e nós temos aqui o eixo Y. Beleza? E ela funciona nesse formato. Outro detalhe muito importante quando vocês forem analisar as questões de gráfico, que é, gente, tocou o eixo X aqui, ó, tocou aqui no eixo X, quem é? É a raiz. Beleza? Tocou no eixo Y, quem é? É o coeficiente B. Toda função do primeiro grau, ela tem a seguinte lei de formação. Ela tem, qual é essa lei de formação, professor? F de x é igual a x mais b. Gente, quando a gente estiver estudando equação da reta, é um conteúdo lá da terceira série, tá até falando aqui com os meninos aqui da terceira série, não, professor, mas parece a mesma coisa. É bem próximo, a equação da reta, que nós temos coeficientes também, coeficiente angular e linear. E outra coisa que tem que lembrar, o A é o coeficiente angular, ele também é conhecido como o quê? Como taxa de variação. O B é o coeficiente linear, é aquele cara que toca o eixo Y. Beleza? Professor, e na crescente como é? Do mesmo jeito. Tocou o eixo X, quem é? É a raiz. Tocou
o eixo Y, quem é? Tocou o eixo Y. É o Bzinho, que é o coeficiente linear. Beleza? Então vocês têm que guardar no coraçãozinho de vocês essa parte quando fala de gráfico. Outra coisa, gente, o que é raiz? O que é raiz de uma função? O que é raiz de uma função? Que é isso? Gente, a raiz de uma função é quando o y, ele é o quê? Ele é igual a zero. É quando a gente zera a nossa função. É quando o y é igual a zero. Por exemplo, eu tenho aqui essa função f de x é igual a 3x mais 12. Gente, se eu quero saber quem é a raiz, outro nome que ele fala também, raiz ou zero da função. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar a nossa função, que é 3x mais 12, e nós vamos igualar a zero. Aí fica 3x igual a menos 12. Quem vai ser o x? Menos 12 dividido por 3, que dá menos 4. Então, traduzindo, esse menos 4, ele é chamado de quê? De zero ou raiz da função. Beleza? Agora, outro tópicozinho aqui, ó. Gente, eu tenho aqui duas operadoras. O táxi, por exemplo. Nós temos aqui o táxi, né? Que é o que vai cair na nossa provinha aí, o táxi. Na hora que tu vê questões envolvendo táxi, foi que a gente falou muito aqui hoje, a maioria delas é o quê? Envolvendo função do primeiro grau. Lá na questão disse o quê? Que tem uma bandeirada fixa. Vou botar aqui de 5,75. Beleza? E agora? Valor por quilômetro rodado. Vai pagar R$3 por quilômetro rodado. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Na letra A, bora montar aqui a lei da função. A lei da função. Então, tu vai lá, tu tem um táxi, ele cobra uma bandeirada fixa, que é de 5,75, e ele cobra um valor por quilômetro rodado, que é R$3 por cada quilômetro rodado. Como é que nós vamos montar essa lei de formação? Fica f de x, né? F de x é igual a 3x mais 5,75. Então, esse 3 é o quê? Cada quilômetro rodado tu paga R$3. E esse 5,75 é o valor que tu paga, independente para onde tu for. Beleza? Agora, na letra B,
Eu quero saber, ó, se a pessoa percorre 12 quilômetros, quanto vai gastar? Beleza? Então tá aí, né? Eu tenho essa seguinte lei de formação. O f de x é igual a 3x mais 5,75, onde, o que é que nós temos aqui? Tá aqui a nossa linda lei de formação. Ele quer saber quanto que você vai gastar se você percorrer 12 quilômetros. O que é que nós vamos fazer? No lugar do x, nós vamos substituir ali por 12. Aí como é que fica? F de x é igual a 3 vezes 12 mais 5,75. Aí fica f de x é igual a 36 mais 5,75. Somando aqui, ó, 36 mais 5,75. Aqui fica 5, 7, né? 6 mais 5, 11, vai 1. Fica 41,75. Então, a pessoa, ela vai gastar R$41,75. Beleza? Então, gente, esse tipo de situação, como eu já falei para vocês, frisei bem essa parte aí, que é envolvendo esses motoristas de aplicativos. São, como diz assim, são questões clássicas, né? Para nós aqui, essa parte desses motoristas de aplicativo. Então, quando você se deparar com questões envolvendo aqui função do primeiro grau, você sempre tem que lembrar de que nós temos dois métodos para resolver esse tipo de questão. Nós temos o método algébrico. Professor, qual que é esse método algébrico? O método algébrico é aquele que a gente pega o quê? Dois pares ordenados. Como assim, professor? A gente pegar dois pares ordenados. Por exemplo, se tu tem aqui essa primeira situação, tu tem aqui esse par ordenado 5 e 12, e tu tem esse par ordenado que é 3 e 20, por exemplo. Aí eu pergunto, toda vez que tu tiver esses dois pares ordenados, que dá para também tu pegar pelo gráfico, tem como a gente encontrar o quê? Tem como a gente encontrar o coeficiente angular, que é o Azinho. Professor, e como é que eu vou encontrar o A? Gente, o A dá para a gente encontrar pela taxa de variação, que é o delta Y dividido pelo delta X. Que lá pelo método geométrico, que eu falei para vocês na aula anterior, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E fica assim, ó. Y menos Y0 sobre X menos X0. Beleza? Aí fica, o coeficiente angular fica 20 menos 12, que é a variação do y, né? Sobre 3 menos 5, que fica 8 dividido por menos 2. O nosso coeficiente angular é igual a menos 4.
qual é a certeza que nós temos aqui? O nosso coeficiente, ele é negativo. Se ele é negativo, o que é que nós podemos afirmar? Que a nossa função, ela é o quê? Decrescente, quando o nosso coeficiente angular, ele é negativo. Show de bola. Nós sabemos também que a função afim, ela tem essa seguinte lei de formação. F de x é igual a x mais b. Beleza? Professor, já encontrei o A. Agora, como é que eu vou encontrar o B? Outro ponto importante. Você pode pegar qualquer um desses dois pontos e substituir na tua função. Que fica. Lembrando que aqui, ó, é o x e aqui é o y. Fica 12 é igual a menos 4 vezes 5 mais b. Vamos descobrir o b. Aí fica 12 é igual a menos 20 mais b. Quem é que vai ser o b? O b, ele é igual a 12 mais 20. O b é igual a 32. Beleza? Encontramos o coeficiente angular, que é menos 4, e encontramos o coeficiente linear, que é 32. Montando agora a nossa função, como é que seria? F de x é igual a menos 4x mais 32. Essa é a seguinte lei de formação. Beleza? Lembrando ali, ó, aquele valorzinho fixo, quem é? É o valorzinho do B, o coeficiente B. Lembra nas questões de táxi, quem é? É aquela bandeirada que é o valorzinho fixo. Ah, lá do estacionamento é o quê? Cobra logo R$3, R$4 pela primeira hora. É aquele valorzinho fixo. Ah, um vendedor é o quê? Ele tem um salário de R$1.200. Aquele valorzinho fixo dele é o coeficiente B. E o coeficiente angular, no caso aqui é menos 4. Ah, o vendedor, ele ganha o quê? Ganha 3% lá em cima das vendas. Nós temos aqui as questões de táxi. Ah, a pessoa vai pagar R$3 por cada quilômetro rodado. Então tem como a gente encontrar também o valor tanto que você vai gastar. Beleza? Então, gente, mostrei para vocês hoje aí o quê? Tudo sobre essa parte de função aqui, função afim. Tenho certeza que com essa bagagem, próxima semana a gente continua falando aí. Tenho certeza que com essa bagagem do método algébrico, método geométrico, as questões clássicas aí, envolvendo funções aí do primeiro grau, vocês vão ter uma bagagem enorme para levar para o Enem. E nem se preocupe, que é certeza que esse tipo de questão vai cair no Enem. Envolvendo função afim, envolvendo esses gráficos que a gente fez muitas questões aí. Beleza? Forte abraço, tenha uma excelente noite e até a próxima semana, se Deus quiser.